Deixo com a palavra. Muito obrigado, presidente. Primeiramente, pela leitura do requerimento. Senhores senadores, senhoras senadoras, há pouco o senador Aloysio Nunes, líder do meu partido, pronunciou-se sobre o que chamou de estelionato eleitoral, o anúncio falacioso da presidente Dilma de que o povo brasileiro pagaria menos pelo consumo de energia. E nós estamos verificando que esse anúncio espetaculoso durante o processo eleitoral está custando muito caro ao povo do nosso país. O Centro Brasileiro de Infraestrutura, dirigido pelo competente professor da Universidade do Rio de Janeiro, Adriano Pires, a pedido do jornal Folha de São Paulo, calculou que os gastos para evitar reajustes na conta de luz, na gasolina e no diesel, às vésperas das eleições, podem chegar a 63 bilhões neste ano. O valor disparou em proporção do PIB no governo da presidente Dilma, crescendo de 0,29% em 2011 para 1,19% neste ano. É importante ressaltar que a despesa para conter o aumento da luz e dos combustíveis já é quase igual aos da assistência social, incluindo o Bolsa Família, 62,5 bilhões, e superam os desembolsos com seguro-desemprego e abono salarial, 46,4 bilhões de reais. Isso demonstra o custo da ineficiência e do populismo que o atual governo impõe ao povo brasileiro. É evidente que mais cedo ou mais tarde o nosso povo estará pagando esta conta. Para especialistas, os subsídios drenam o caixa da Petrobras, derrubando os investimentos e o preço das ações da estatal, que, aliás, até 2018 terá um endividamento superior a 100 bilhões de dólares, um endividamento recorde internacionalmente. O preço das ações da estatal é rebaixado, há um prejuízo ao setor do etanol com a concorrência entre álcool e gasolina e estimula o consumo de eletricidade em época de risco de racionamento. Eu peço atenção, senhores senadores. Os recursos que estão sendo drenados para tapar o rombo do setor de energia seriam suficientes para dobrar os investimentos públicos. A afirmação é do economista Mansueto de Almeida, especialista em finanças públicas. E diante do apagão gerencial, reproduzo a avaliação qualificada de Adriano Pires, fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, na qual ele expressa que as medidas do governo são insuficientes para evitar o racionamento de energia. Após gerar grande expectativa nos agentes do mercado, o governo divulgou as medidas para o setor elétrico que, infelizmente, não contribuem para mitigar o risco de racionamento de energia. O governo tem hoje dois problemas, um quantitativo e outro financeiro. O quantitativo diz respeito ao eventual déficit de oferta de energia elétrica, caso o regime de chuvas continue adverso. O problema financeiro diz respeito ao acionamento das térmicas e ao descasamento de caixa das distribuidoras que estão expostas involuntariamente às variações de preço e compram parte da sua energia no mercado livre e vendem mais barato para seus consumidores. No anúncio do dia 13 de março, só a questão financeira foi atacada, e mesmo assim de maneira populista, evitando os reajustes tarifários imediatos que elevariam a inflação. O governo parece mais preocupado com o calendário político, apesar do custo em elevação, continuando a optar por tarifas mais baixas. A conta, que já supera 20 bilhões, só começará a ser paga em 2015, após as eleições presidenciais. Portanto,
O alerta que nós fazemos é exatamente o de que isto não ficará no esquecimento. Esse rombo será tapado com recursos do povo brasileiro, dos consumidores de energia. É preciso que o governo se conscientize da questão quantitativa para que tome medidas de incentivo à redução do consumo elétrico enquanto houver tempo. Em 2001, racionalização do consumo de energia elétrica evitou o apagão. Cabe lembrar que, naquela ocasião, ninguém ficou sem luz. Não houve corte de carga elétrica, mas sim um racionamento econômico, no qual cada agente ficou livre para optar como reduzir o consumo. Se não chover e o governo não admitir a gravidade do problema, poderemos ter apagão de fato pela primeira vez na história desse país. Enfim, há quanto tempo se trava esse debate sobre energia no Brasil? Desde a época em que a presidente Dilma ocupava o Ministério de Minas e Energia e afirmava peremptoriamente que apagão seria coisa do passado, que jamais viveríamos o drama do apagão. E nós verificamos que há apagões de toda natureza, com o governo buscando explicações para cada um deles, mas não admitindo, não fazendo a necessária autocrítica, reconhecendo que não adotou as medidas anunciadas há tanto tempo, medidas importantes, preventivas, medidas que pudessem significar investimentos mais expressivos no setor, especialmente nas linhas de transmissão de energia, sobretudo para regiões mais populosas, onde o prejuízo se torna maior com os apagões, sul, sudeste, centro-oeste do senador Ciro Miranda, por exemplo. O governo, neste aparelhamento histórico do Estado brasileiro, com o loteamento dos cargos, desqualifica setores que exigem qualificação técnica em nome do interesse político partidário para atender o apetite fisiológico daqueles que o apoiam. E com isso puxa para baixo a qualidade de gestão também no setor da energia. Os profissionais experientes e talentosos que se aposentam não são substituídos com a mesma qualidade. E repito, com o aparelhamento, nós puxamos para baixo a qualidade da administração num setor essencial que é o de energia. E na esteira destas promessas eleitoreiras ou das medidas populistas e imediatistas, nós verificamos o endividamento extraordinário da Petrobras. Um estudo da economista Paula Barbosa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, demonstra que a dívida da Petrobras aumentou mais de 6 vezes desde 2007. O montante da dívida, que atingiu 39,7 bilhões em dezembro daquele ano, chegou a 267,8 bilhões no ano de 2013. Somente no ano passado, a alta foi de 36%. Os dados referentes ao endividamento da companhia foram coletados pela economista e consultora Paula Barbosa, a pedido do blog Achados Econômicos. Ela é autora do estudo O Endividamento da Petrobras com o BNDES no período pós-2008, publicado pela Fundação Getúlio Vargas. A economista observa que o crescimento da dívida tem sido maior do que a evolução dos lucros ou da capacidade da empresa de gerar caixa. Vejamos algumas projeções feitas pela especialista. Em 2007, o endividamento da companhia correspondia a 185% do lucro líquido. Hoje a relação é de 1.136%, o que quer dizer que a empresa precisaria de 11 anos de trabalho
para chegar ao valor atualmente devido aos credores. Contudo, a especialista chama atenção para a importância de que seja considerada a relação entre a dívida líquida e o lucro antes do pagamento de juros, depreciações e amortizações. Em 2010, a dívida líquida era idêntica ao lucro considerado nessa modalidade. Atualmente é de 3,5 vezes maior. Não foi por acaso que, em outubro último, a Agência de Classificação de Risco rebaixou a nota da Petrobras, justificando que a alavancagem, relação entre dívida e lucro, está alta e que o fluxo de caixa tende a ficar negativo nos próximos anos. No ano passado, a Petrobras foi classificada como a empresa mais endividada do mundo, em que pesem os investimentos feitos para fazer frente ao pré-sal e os empréstimos emergenciais feitos aos bancos públicos para fazer caixa terem contribuído para o crescimento da dívida da Petrobras, a economista aponta, numa linguagem polida, a gestão operacional não foi equacionada da melhor forma possível. A gestão deficiente da Petrobras provoca perdas na economia brasileira. Como informou o jornal Valor Econômico, com 10% do total de investimentos produtivos do país, sua responsabilidade, a contenção do potencial da Petrobras, espalhou perdas em todas as direções proporcionais ao seu tamanho. Alguns dados demonstrativos: a estatal reduziu o pagamento de impostos de 2,1% do Produto Interno Bruto para 1,6%, portanto, sonegação. O setor de álcool entrou em colapso com a gasolina subsidiada e o déficit da conta petróleo explodiu. Detentora de uma dívida de 114 bilhões no fim de 2013, 114,3 bilhões de dólares. A Petrobras é a petroleira mais endividada do mundo. O próprio Conselho Fiscal da empresa expressou em ata preocupação sobre dívida. Os membros recomendam à administração da companhia que envie esforços para reduzir a alavancagem da Petrobras, tendo em vista que a deterioração deste múltiplo põe em risco o atual rating de crédito, podendo afetar tanto os valores como os custos de futuras captações para financiamento do plano de investimento da companhia. Todos esses indicadores reunidos preocupam a sociedade brasileira e demonstram que a gestão da Petrobras foi claudicante e é temerária. A estatal não resiste ao aparelhamento crescente dos últimos 10 anos. Eu concedo ao senador Ciro Miranda, antes de concluir o pronunciamento, a parte com satisfação. Obrigado, senador Álvaro Dias. Eu quero me hermanar às suas palavras e dizer que, coincidentemente, os dois grandes pesos que temos, energia dos dois lados, a energia e o petróleo, caminharam por caminhos terríveis. O governo brasileiro, nesses 10 anos, usou essas duas companhias diversas maneiras, diversas maneiras, com desvios, transformando uma caixa preta. Agora, é possível ficarmos mais de 8 anos sem um aumento no combustível? É possível ficarmos sem o aumento da energia, usando isso eleitoreiramente? O que está acontecendo agora é fruto do seu pronunciamento. Nós estamos vendo esse desastre, senador Álvaro Dias. Como é que pode uma Petrobras valer hoje 52% a menos do que valia há 8 anos atrás? Delapidar um patrimônio de quem tem um monopólio. Isso é um absurdo. Hoje, nós estamos apresentando um déficit na balança comercial graças à importação do petróleo. Que se tivéssemos os investimentos feitos com planejamento, hoje nós estaríamos quase que empatados na nossa balança de consumo. E acontece o mesmo com a energia. Portanto, quero me parabenizar com Vossa Excelência, que traz a lucidez dessas duas fases da nossa vida que estamos passando em função dos apagões, e também agora vamos ter um triste final de ano com a balança comercial em função do petróleo sendo totalmente desajustado. Parabéns, senador Álvaro Dias. Muito obrigado, senador Ciro Miranda. Eu concluo esse pronunciamento afirmando que em 2009 nós tentamos, instalando uma CPI, aprofundar o debate sobre as irregularidades praticadas pela
gestão à época, mais do que irregularidades, ilícitos. Além dos ilícitos, a corrupção transbordando. E esta CPI foi dominada, totalmente dominada, a partir da ação pessoal do presidente da República, que impediu o aprofundamento das investigações. O que queríamos era revelar os fatos, era demonstrar a existência de mazelas que poderiam ser extirpadas para que a empresa tivesse a oportunidade de ser recolocada nos trilhos da eficiência, como eficiente sempre foi. Portanto, hoje nós estamos sofrendo as consequências de uma gestão temerária, claudicante e, sobretudo, irresponsável do ponto de vista ético, com o aparelhamento descomunal, como ocorre em todos os setores da administração pública federal. O aparelhamento de uma empresa que sempre foi o orgulho nacional, que foi um patrimônio, e é um patrimônio do povo brasileiro, um aparelhamento que a deprecia como empresa e que vai dilapidando um patrimônio extraordinário desse país. Nós não podemos nos conformar, nós não podemos adotar uma posição de passividade diante do que vem ocorrendo no governo do Brasil com a utilização da Petrobras como instrumento de política eleitoreira, como símbolo do aparelho. Estou concluindo, presidente, mas vejo que o senador Cristóvão perde uma parte e, com a permissão de Vossa Excelência, eu vou conceder, porque a palavra do senador é sempre lúcida e certamente vai trazer ainda mais luz nessa carência de energia que há no país e, sobretudo, carência de energia inteligente no governo da República. Senador Álvaro, ao ouvir o seu discurso, me vem uma ideia de que, no Brasil, nós estamos fazendo a privatização da política. Senador Ciro, privatização da política, porque aí dá benefícios privados a cada pessoa e prejudica o conjunto do país. Por exemplo, eu até diria que é uma privatização benéfica para a sociedade, não para o país. Porque o Brasil é mais do que os brasileiros. Os brasileiros são o Brasil de hoje, mas o Brasil são os brasileiros de sempre. Quando a gente reduz a tarifa e nos beneficia, o senhor, eu e todos, beneficiam pessoas. Mas o Brasil só seria beneficiado se essa redução fosse resultado de um aumento da produtividade. Se não é, vai ter que ter um buraco do Tesouro para pagar essa conta. Esse buraco vai provocar endividamento, o endividamento mais dia menos dia gera inflação ou redução de outras prioridades para tapar esse buraco. Por exemplo, então os professores do Brasil inteiro, pela primeira vez, na tentativa de uma greve nacional, para fazer o reajuste do piso. Não precisaria mais de 5% do que se gasta, ou 10% do que se gasta com esse programa, do que para cobrir o aumento que deveria ser do piso e que o governo não quer dar. Nós precisaríamos apenas, veja bem, de 2,5% do que foi gasto com exoneração. E a exoneração é o quê? É um benefício para nós que compramos o produto. Eu não quero falar da privatização maléfica, que é a corrupção. Não, essa vamos deixar de lado. Eu falo de uma corrupção benéfica, que é dar a cada um negando ao Brasil. Quer reduzir a nossa tarifa, deixando de investir no setor da energia para gerações futuras. Hoje, eu posso lhe dar uma lista imensa dessas privatizações. O ProUni tem sido, o Ciência Sem Fronteira tem sido, porque beneficia as pessoas, e as pessoas voltam para cá e não tem um laboratório para trabalhar, então não deram o retorno ao país inteiro. A própria Bolsa Família, que é esse programa maravilhoso, generoso, está sendo um programa de privatização para 40 milhões, o que é uma privatização benéfica.
Mas esses 40 milhões só realmente receberiam um investimento nacional se eles fossem educados. Se eles forem mantidos, é uma generosidade, é correto, tem que ser feito, mas beneficia ele, não beneficia o todo. Talvez o único programa do governo que não dê para falar